Hoje eu vim conversar com você sobre a importância do jejum da mente. Isso mesmo que você ouviu. O jejum, a gente sabe que é algo bem importante para manter o bom funcionamento do corpo, não é? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Porém, muito pouco a gente se preocupa com o bom manejo da mente, a importância de a gente limpar a nossa mente e ter esses momentos no nosso dia a dia. O jejum do corpo ele é extremamente importante para permitir com que os órgãos se recuperem, para permitir com que o pâncreas diminua o seu funcionamento, para permitir com que o elemento terra, que é coordenado pelo baço, pâncreas e pelo estômago, tenha um bom funcionamento. Isso já está bem estabelecido tanto pela visão da medicina ocidental quanto pela visão da medicina oriental. Porém, o que a gente negligencia é o tempo que a mente precisa do jejum também. Se a gente for olhar para a filosofia taoísta, que tem um vídeo recente no canal sobre esse assunto tão importante que é a base filosófica da medicina chinesa, a gente vai entender um pouco do que a gente consegue traduzir do que é o Tao. O Tao, dentro de uma das pobres traduções que a gente tem, significa o vazio. E é a partir do vazio que todas as coisas surgiram. E o vazio tem uma importância extremamente necessária para a manutenção da saúde também. São nos espaços vazios que mora a consciência, e aí a gente entraria bastante num papo filosófico da medicina chinesa, que é uma medicina bastante contemplativa e filosófica. Você viu isso nesse vídeo que eu comentei sobre a filosofia taoísta. Mas o que eu quero trazer é algo bem prático aqui hoje. Dentro do conceito oriental, de várias linhas orientais e até da saúde integrativa, muito se fala sobre a importância da meditação, não é? Agora, para algumas pessoas, falar em meditação parece que é algo muito distante da realidade, ainda mais nós ocidentais que não fomos ensinados a parar de pensar. Porém, a gente hoje no Brasil está experimentando aí a população mais ansiosa do planeta e tem tudo a ver com a velocidade e a poluição mental, o barulho mental que a gente alimenta no dia a dia. E se a gente quer manter o nosso corpo saudável, não só fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente, a gente precisa começar a rever alguns hábitos. E aí que entra o jejum da mente. No vídeo onde eu falei sobre o baço, no vídeo onde eu falei sobre o elemento terra, são dois vídeos diferentes que a gente tem aqui no canal, eu falei da importância que é o baço para a nossa saúde. Dentro do conceito da dietoterapia chinesa, o elemento terra é o principal elemento por distribuir energia e gerar a energia que a gente precisa para nutrir todo o corpo e todos os órgãos conseguirem funcionar bem. Porém, o baço, ele foi aquele cara que acumulou muitas funções, assim como vários outros dos órgãos principais aí pela visão da medicina chinesa. E a função do baço não é só reger, produzir o qi, manter os órgãos todos bem nutridos, os 5 elementos em funcionamento, mas também coordenar a mente, controlar o nosso pensamento, coordenar o nosso intelecto, a cognição, o raciocínio. E para que o raciocínio seja bem feito, na hora que ele tem que funcionar, existe a necessidade de abrir espaço na mente para que a mente se recupere também. Se a gente tem hiperatividade mental, excesso de pensamentos, o tempo todo esse barulho na mente, o baço começa a sentir. E aí não é à toa a gente encontrar pessoas com excesso de ansiedade, pessoas com transtornos de ansiedade, que aí a gente está falando de um nível mais grave ainda, né? Um diagnóstico clínico de transtorno de ansiedade, TAG. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas diagnosticadas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH.
Não é à toa que a gente vê tantas e tantas pessoas com dificuldades de processar as informações, dificuldade de atenção, de produtividade. Tudo isso são sinais de uma mente hiperativa e cansada, porque não está sendo dado espaço para o pensamento se acalmar. Não está sendo dado espaço e não está sendo alimentado o jejum da mente. Não está sendo dado espaço para o vazio. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas como fazer isso, né? A gente está tão acostumado com excesso de informação, excesso de pensamento, excesso de uso do intelecto, que a gente se distanciou do que é o ócio, o que é a contemplação, o que é abrir espaço para perceber os sons do ambiente, para perceber a nossa própria respiração, para não julgar o tempo todo, não classificar as coisas o tempo todo e sim olhar para a natureza sem julgamento nenhum, simplesmente contemplando. Não é bom, ruim ou não, é simplesmente contemplando. Quando a gente começa a abrir espaço para o vazio no nosso dia a dia, a gente passa a meditar sem perceber que está meditando. A meditação não significa somente estar lá em posição de lótus, de olho fechado, emanando um mantra ou prestando atenção na nossa respiração. Essas são formas incríveis de meditar, sem dúvida. Mas vai muito além disso. Cultivar o vazio da mente, o jejum mental, vai muito além disso. E sim, cultivar o estado de presença no agora. Aí a gente passa a ter uma mente que funciona muito melhor quando é horário de pensar e de produzir. Um foco e uma atenção muito mais direcionada. A própria ciência já fez inúmeros estudos. A meditação é a prática integrativa mais estudada pela ciência, da capacidade que o corpo tem de se regenerar. O próprio lobo frontal, que é o nosso lobo do raciocínio, do planejamento, da gestão da nossa vida, da visão de futuro, ele aumenta em meditantes crônicos. E como que isso se dá? Olha que interessante, né? Quando a gente vai abrindo espaço entre os pensamentos, o nosso cérebro se molda, ele evolui. Aumentam as conexões das sinapses cerebrais, a gente fica assim mais inteligente, a gente fica mais focado, a nossa atenção se direciona melhor para cada atividade. A gente passa a só começar uma outra atividade depois que a gente terminou a primeira. E isso é um condicionamento que a gente vai fazendo com a mente dia após dia. A gente não nasce assim e isso não é intuitivo, isso é treinável. Assim como a gente se alimenta bem, assim como a gente tem momentos de jejum, todos nós temos, porque a gente não dorme comendo, né? Então todos nós temos os períodos entre as refeições, são períodos de jejum. A mesma coisa deveria ser introduzida nos nossos hábitos diários, o jejum mental. De tempos em tempos, parar para fazer exercícios respiratórios conscientes. A gente vai estar direcionando a mente para prestar atenção em um ato, que é o ato de respirar. Nesse momento, você já vai abrindo espaço, até que você não precise de técnica, e sim, você está na presença, no cultivo do vazio, ouvindo o silêncio interior em vários momentos da sua vida. Mas para isso você precisa treinar. E a gente não fica bom em uma coisa fazendo uma vez, fazendo uma semana, fazendo um mês. A gente fica muito bom quando a gente persiste e treina diariamente durante meses, anos, décadas. Aí a gente fica bom. Mas para ficar bom você precisa começar. Então, você aí que acha que a meditação não é para você, não precisa se chamar dessa forma. E sim, comece a abrir mais espaço na sua mente para que você não seja dominado pelos seus próprios pensamentos. E se você já está se sentindo assim, com estafa mental, com excesso de hiperatividade mental, ansiedade, dificuldade de foco e atenção, você é a pessoa que mais precisa abrir espaço para o jejum mental. Comece.
Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ter acesso a um programa gratuito de meditação, onde tem 24 áudios diferentes para começar a conduzir essa caminhada para quem está muito distante de se ver nesse processo de cultivar o tal, de cultivar o vazio, o jejum mental. Então, para os iniciantes, eu convido a começar por esse caminho. Para quem, como eu, já são meditantes crônicos, eu te lembro que essa prática é extremamente importante e ela é uma medicina preventiva dos problemas tão grandes de saúde mental que a gente está vendo por aí, que talvez você já tenha passado, eu já atravessei diversos desses e hoje eu sei que a meditação é um remédio diário para mim e eu não me desconecto dela. Mas não só o ato de sentar para meditar, mas sim cultivar a contemplação e abrir espaço para o vazio, para que o tal faça o seu papel dentro da recuperação e manutenção da saúde. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que pode beneficiar. Essa informação precisa voar para mais pessoas, para que a gente consiga daqui a pouco, em décadas, quem sabe, mudar essa situação alarmante que a gente vive no nosso país de sermos a população mais ansiosa do mundo. Se a gente for atrás de fazer o que precisa ser feito, a gente consegue sim reverter esse processo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!